Aleluia, louvado seja Deus. Bênção estar juntos aqui agora. Eu vou ler aqui a palavra do nosso Deus. Antes de ler a palavra, eu queria só que você fizesse um intercâmbio rápido. Um minutinho assim. Acha alguém que é de um outro PG que não o seu e faz uma oração por ele. Recebe uma oração, 30 segundos aí para cada oração. É assim o objetivo. Deus abençoe esse irmão. Pergunta de que PG ele é e fala: Deus abençoa o PG. Aqui fala o nome. Fala: Deus impulsiona esse PG. Anima esse meu irmão, encoraja. Faça esse PG crescer e multiplicar em 2024 em nome de Jesus. Oh Deus, faz ser bênção, Pai. Escuta essas orações com as quais nos abençoamos mutuamente. Oh Deus amado e santo, esse é o nosso clamor uns pelos outros, Pai. Deus eterno, nós oramos concordando plenamente que cada um que aqui está seja abençoado pelo Senhor, seja aprovado diante do Senhor, seja fortalecido pelo Senhor, Pai. Seja encorajado pelo Senhor, animado pelo Senhor, revestido de poder. Que cada um desses PGs que aqui está seja, Deus amado, impulsionado pelo Teu Santo Espírito. E que Deus cresça, alcance os objetivos, multiplique. Ó eterno Deus, de coração nós oramos uns pelos outros como irmãos, uns pelos outros como os vários PGs. Abençoa, Deus, cada um em cada lugar, em cada lar, em cada ponto de onde a palavra do Senhor tem sido disseminada, pregada, falada, anunciada. Ó Deus, abençoa esse movimento da igreja. É o nosso clamor a Ti de coração, em nome de Jesus, Santo Deus. Amém. Amém. Pode assentar-se aí. Irmãos, estamos aqui marcando a arrancada da nossa jornada dos PGs da igreja nesse ano 2024. Alguns PGs nem pararam, continuaram nas férias aí, encontrando clandestinamente. Mas é a amizade, é o amor, é a comunhão, é o entendimento de que precisamos uns dos outros de fato, né? Isso é bom, é salutar. E estamos hoje, nessa segunda-feira, dando nossa largada oficial, né? E a partir de agora não é mais mercado paralelo, a partir de agora é oficial. Você com o seu PG pode dar essa avançada em toda velocidade, pode acelerar, pode impulsionar as reuniões, pode fazer mais intensamente, intencionalmente seus movimentos de PG. Até agora eram os aquecimentos, né? Agora o desafio é você, de fato, seguir adiante e avançar. Para nós, os PGs não são meramente um ministério da igreja, um compartimento, um departamento da igreja. Os PGs são um movimento da igreja. É uma das asas da igreja. Você sabe, quando nós perguntamos qual asa é mais importante para um pássaro, a da esquerda ou da direita?
Qual asa é mais importante? Se ele for petista, da esquerda. Se ele for bolsonarista, da direita. Não tem nada disso. As duas asas são importantes. Por quê? Você já viu um passarinho voando com uma asa só? Pois é, para a vida da igreja, os PGs são uma outra asa através da qual a igreja alça seus voos. Uma asa são os cultos públicos, são os cultos do SOS, são os cultos do movimento dos jovens, são os cultos dos domingos pela manhã, são os cultos dos domingos à noite, são as reuniões do Conexão com Deus, são cultos públicos da quarta-feira à tarde, onde nós temos a intenção de congregar a igreja, ou parte dela, e ali nos alimentamos, cuidamos um do outro, encontramos, reunimos, adoramos Deus, proclamamos o Evangelho, trazemos nossos convidados. Esse é um movimento da igreja contínuo, sistemático. O outro movimento é o de casa em casa. É a igreja reunida nos lares. É a palavra, como diz o livro de Atos, sendo anunciado de casa em casa. Lembra sempre, Atos 20:20, nós falamos que a ideia é ser uma igreja 20 por 20. Atos 20:20, quando Paulo diz, anunciamos publicamente nas celebrações e reuniões públicas e também proclamamos de casa em casa. E você sabe que Paulo não está falando, e que Atos não está falando de toda a igreja numa casa só, mas da igreja espalhada nas casas, dos crentes se encontrando durante os dias da semana, nos vários horários do dia, a igreja reunindo, congregando, tendo comunhão, encontrando, celebrando a Deus, intercedendo uns pelos outros, cuidando uns dos outros, proclamando o Evangelho juntos. Isso é um movimento da igreja, é como a igreja existe e se move. Então, não é meramente uma alternativa, um menu a gosto do freguês, é um dever cristão. E eu quero que isso cresça cada vez mais no coração de mais gente da igreja. E que isso se impulsione cada vez mais na vida da igreja. É importante que você faça parte de um PG, que você se envolva, porque é um jeito de ser igreja, é parte do nosso jeito de ser igreja, é parte da nossa identidade como igreja. Então é importantíssimo que você congregue num PG, que você se reúna num PG, que você faça parte de um PG, que você ajude a cuidar das pessoas de um PG. Então, agora eu queria destacar para nós hoje, nesse começo de caminhada 2024, algo que é valor para nós, para que o movimento dos PGs seja eficaz, exerça o potencial que ele tem na vida da igreja. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Paulo escrevendo àqueles irmãos, a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente importante do mundo daquela época. Paulo dedicou uma atenção especial à igreja de Corinto, passou um tempo significativo lá, plantou a igreja, escreve 2 cartas à igreja. Alguns teóricos acham que eram 3, na verdade, não só 2, entendendo que houve uma outra carta chamada Severa, entre aí talvez a primeira e a segunda carta, e a razão da segunda carta seria essa carta mais severa de Paulo chamando a atenção e corrigindo pecados daquela igreja. Mas o fato é que é uma igreja para a qual Paulo escreveu 2 cartas. Ou seja, é uma igreja importante. É uma igreja de uma cidade portuária, uma das mais importantes para o mundo daquela época, porque é uma cidade que tem um porto para 2 mares, ao mesmo tempo que faz uma ligação fortíssima de Oriente, Ocidente, de Ásia e Europa. É uma igreja num lugar importante, estratégico, por causa da movimentação global que acontecia naquele lugar, e dali o evangelho se espalha para muitos lugares. Então é uma igreja extremamente importante, Paulo dá uma atenção a ela, e aqui Paulo fala um dos temas importantíssimos para a vida de uma igreja. As 2 cartas de Paulo aos irmãos de Corinto são aulas,
extraordinárias de eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina da igreja. Romanos é uma aula fantástica de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Paulo expõe a justificação em Romanos. Mas em Corinto, especialmente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma baita aula de eclesiologia, do que é ser igreja, de como ser igreja, das posturas e atitudes corretas de uma igreja, do que se espera de uma igreja madura. Paulo corrige as várias mazelas da igreja de Corinto, e nisso Paulo nos dá subsídios fantásticos para o pastoreio da igreja, para o ser igreja, através de suas exortações e correções de rota na igreja de Corinto. E um dos pontos que Paulo nos dá uma chave é exatamente esse versículo. Vamos juntos? Vamos ler juntos o versículo? Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda, ó, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Vamos de novo? Volta aí o versículo, e agora não atrasa a mudança não. Você deixa a turma a pé, não é? Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Irmãos, um dos segredos, uma das forças de uma igreja é exatamente a unidade. A unidade é uma força, é um impulsionador da igreja. Uma das forças da igreja nos dias descritos em Atos dos Apóstolos é o fato de estarem unidos, de estarem juntos. É a maneira como a igreja caminha como corpo, é a percepção de cada crente que ele é parte de um todo. E o quanto eles trabalham e se esforçam em prol do todo, em prol do corpo, do geral. E aqui, Paulo está dizendo àqueles irmãos, e é bem interessante que Paulo começa aqui com a expressão bem típica paulina, que é o rogo-vos. A expressão que Paulo usa diversas vezes, e quando Paulo quer chamar muita atenção para algo, ele usa essa expressão, rogo-vos. É como se ele dissesse assim, eu imploro a vocês. Quando alguém quer falar uma coisa com muita instância, no nosso contexto, nós não dizemos assim, eu imploro a você. Paulo está dizendo aqui, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, eu falo chamando a atenção para aquilo que vou falar, porque o que falarei é muito importante para a vida eclesiástica, para a vida da igreja. Porque tem igreja que não vai para frente, por que tem igreja que adoece, por que tem PG que não vai para frente, que não avança, por que tem grupos que não vão para frente, por que tem ministérios que não vão para frente. Um dos segredos do avanço, do progresso, do êxito, é esta palavra unidade. Qual é a palavra? Unidade. A unidade que vence o individualismo. A unidade é extremamente importante para a vida da igreja. Se existe uma organização que não vive sem unidade, é a igreja. Nada vive sem unidade, na verdade, não é? Partidos políticos precisam ou não precisam de unidade? Quando você vê um racha no partido, o que significa? Esses dias na política do Brasil, eu acompanhei aqui, gosto de ficar de vez em quando ouvindo no jornal enquanto ando de carro, aí eu acompanhei uma sessão de um partido importante do Brasil. Eles estavam recebendo um novo membro.
uma celebração, uma festa recebendo aquele cidadão, foi recebido com pompas, vários discursos. Aí o jornalista falou assim, a entrada desse sujeito no partido provocou um racha no partido. Ou seja, tinha uma ala do partido comemorando e uma ala do partido articulando um jeito de neutralizar aquele sujeito que entrou no partido. Ou seja, para onde vai dar isso? Vai dar certo? Não vai dar certo. O partido ganhou, cara novo, mas perdeu um monte de gente nova. Inclusive, alguns daqueles membros daquele partido começaram a sair do partido por causa da entrada daquele outro. Ou seja, um partido político precisa de unidade. Um time de futebol precisa de unidade. Eu me divirto muito vendo o Flamengo perder, porque eu sou fluminense e acho uma maravilha quando o Flamengo perde. Mas o Flamengo, mesmo eu sendo tricolor, carioca, o elenco do Flamengo é invejável, não é? Mas não dá certo, graças a Deus, de jeito nenhum. O que será que falta, gente? Você já viu que ninguém consegue ser técnico daquele time? Tanta estrela que tem lá, tanto jogador renomado, todo mundo é técnico, todo mundo é estrela, todo mundo é titular. Imagina o técnico daquele time quando chega para escalar o time titular. Toda a escalação que ele faz está errada. Alguém discorda, já começa daí. Ou seja, ninguém consegue ser técnico daquilo lá. Falta unidade. Falta unidade. Me desculpem os flamenguistas, né? Vocês têm algum aqui além do Heitor? Espero que não. Mas dê uma dica para o seu time, entendeu? Vai lá, fala para a turma ficar unido que vai dar certo. Vai ser vice-campeão mais uma vez. Mas olha, a unidade, gente, é vital, é indispensável para um clube, para um time. Não importa quantas estrelas tem, se não tiver unidade, não dará certo. Não funcionará. Seja Flamengo, seja Fluminense, seja Corinthians. Orem pelo Corinthians, não é? Ultimamente está precisando, literalmente, salve o Corinthians. Mas um time precisa de unidade, uma empresa precisa de unidade, gente. Precisa ou não precisa? Um comércio precisa de unidade. Se tem 10 funcionários, cada um rema numa direção. O que será dessa empresa? Vai dar certo? Crescerá? Se posicionará com êxito no mercado? Não. Tem 2 sócios e ninguém se entende. Um quer uma coisa, um quer outra. Um vai numa direção, outro vai numa outra. Um quer contratar, o outro quer demitir. Um quer subir o preço, o outro quer abaixar o preço. Não funciona. Precisa, qual é a palavra? Unidade. E uma empresa pode até sobreviver sem unidade, porque o negócio deles é dinheiro. A igreja não. A igreja respira unidade. E Paulo escreve a esses irmãos dizendo: rogo, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, faleis todos a mesma coisa. Falem a mesma coisa. Nós precisamos, então, nosso êxito em 24 nos nossos PGs. Nossos PGs precisam falar a mesma coisa. Nossos líderes precisam falar a mesma coisa. Você, como membro do PG, precisa aprender a falar a mesma coisa. Se cada um fala uma coisa, vai funcionar? Não funcionará. Às vezes o que estraga um PG são as falas das pessoas. Vamos fazer um churrasco para evangelizar? Não, não acho que deve ser churrasco, eu acho que tem que ser pizza. Ah, não, o outro diz lá, eu acho que tinha que ser macarronada. Não, até pizza engorda. Aí começa cada um apegando-se. E aí falamos muito, não falamos a mesma coisa. E nós temos um ponto de convergência poderosíssimo. Nosso ponto de convergência é o Evangelho de Jesus. Nós não reunimos para discutir política, nós não reunimos para discutir a geopolítica, nós não reunimos para discutir dinheiro, nós não reunimos para discutir ideologias, ideias, nós reunimos para nos edificar mutuamente com o Evangelho do Senhor Jesus. É a mesma coisa que todos têm que falar. Falemos o Evangelho de Jesus. Todos têm que falar a mesma coisa. Aqui, Paulo está dizendo, irmãos, que nós precisamos vencer as divisões, ser inteiramente unidos, integridade, inteiramente, a ideia de completo, de total, unidos. E aqui Paulo está nos dizendo, irmãos,
que nós temos que viver a unidade. E a unidade aqui é mais do que estar juntos, é mais do que reunir na mesma casa, é mais do que frequentar a mesma igreja, sentar no mesmo espaço. Nós estamos aqui agora à noite unidos, não estamos? Pastor Felipe, vem cá, fica aqui do meu lado. Vamos lá, fica aqui, pronto. Nós dois estamos unidos aqui ou não estamos? Estamos juntos aqui à frente, não estamos? Agora, pastor Felipe, vai lá no piano, eu vou ali na bateria. Nós estamos unidos? Estamos unidos ou não? O que vai acontecer aqui? O mais velho vai cair, não é? Pronto. Oh. Mas fica aqui ainda, não vai embora não. Você percebe que às vezes os nossos PGs estão assim? O líder quer ir numa direção, o anfitrião quer ir na outra, o auxiliar quer ir na outra, parte da igreja quer o PG, parte da igreja diz que não quer o PG. Às vezes nós como igreja estamos assim, um pastor quer uma coisa, um pastor quer outra, um pastor quer uma coisa, um presbítero quer outra, um presbítero quer uma coisa, o outro quer outra, um diácono quer isso, o outro quer isso. E aí nós nos apegamos às nossas opiniões, mas a unidade não é só estar juntos, a unidade não é só estar no mesmo endereço, não é só estar no mesmo púlpito. A unidade significa... Topa aí ali no piano? Então vamos embora. Agora é unidade, não é não? Eu nem queria ir no piano, mas eu sei que ele queria, eu fui para o piano, não é? Você entendeu o que é unidade? Agora sim, pode sentar, não é? Valeu, Washington. Você entende o que é unidade? A gente pode conversar, vamos no piano ou na bateria? Ah, eu quero ir no piano. Eu quero ir na bateria. O que nós fazemos? A gente conversa e toma uma decisão. Vamos na bateria, então pronto. Não é? Alguém abriu mão da sua opinião. Alguém abriu mão de falar o que queria para falar o que devia. E aí chegamos a um acordo. E se chegamos a um acordo, temos concordância. E a unidade é concordância. Nós concordamos, nós chegamos a um acordo. Nós temos aqui uma unidade de concordância no que falamos. Nós falamos a mesma coisa. E olha, Paulo é tão preciso, gente, que ele diz assim: faleis todos a mesma coisa. E ele termina dizendo: tenham todos a mesma disposição mental, o mesmo parecer. É lógico que isso não acontece com naturalidade. Olha, aquele PG da Vila Esperança, está bonitinho na camisa, olha a camisa lá, fica em pé o PG da Vila Esperança, uniformizado, é o mais bonito da noite. É, aqui é da Graça? É Graça, estou falando, é Graça e Esperança, não é? Olha lá, o bonitinho PG, esse PG merece um aplauso, né? Senão, ó, ali, uniformizado. Mas você acha que a cor preferida de todo mundo ali é a cor dessa camiseta? Não. Tinha alguém lá que queria uma camiseta amarela, vermelha, não é? Pode sentar. Ou seja, pode ser que tinha alguém que quisesse uma camiseta de outra cor, mas eles definiram que iam fazer dessa cor. Chegaram a um acordo. E nesse acordo, concordância. É ter o mesmo parecer. Significa que nós temos que aprender a abrir mão. Tem gente que não consegue estar num PG, tem gente que não consegue estar numa igreja, tem gente que não consegue ficar casado, tem gente que não consegue parar no emprego, tem gente que não consegue porque não consegue alinhar seu parecer. Ele quer sempre dar o parecer final, ele quer sempre ter a opinião última, ele quer sempre que todo mundo se alinhe a ele, não quer se alinhar a ninguém, não quer ceder a ninguém. E Paulo disse que nós temos que ter todos a mesma disposição mental, e ele diz qual deve ser a disposição mental, de considerar os outros superior a nós mesmos. Nós fomos treinados para ter a ideia de que eu sou superior ao outro, de disputar quem é melhor, quem é maior. Essa é a disposição. O sujeito que eu falei, o político que eu falei, fez um discurso interessante. Ele disse assim, falou do estado dele. Ele disse: eu tenho 1,84 m.
E eu pesquisei todos os outros governadores no meu estado. Nunca houve um governador no meu estado maior do que eu. Eu sou o maior governador da história do meu estado. Só no tamanho, na inteligência lá embaixo. Gente, esse é um instinto humano. É nessa direção que a nossa natureza nos impulsiona. Mas nós temos que ter unidade de concordância. Olha comigo, Efésios 4:1. Olha o que Paulo fala, Efésios 4:1, abre lá. Rogo-vos, olha mais uma vez, rogo-vos, imploro a vocês, eu chamo a atenção de vocês para isso, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Juntos o 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando, unidade é resultado de esforço, de acordo, de concordância. Então, acredite no teu líder e abra mão da sua opinião e se alinhe com ele em nome de Jesus. Isso é a concordância. Eu ouvi um testemunho de um pastor, um amigo meu. Ele disse que quando ele foi começar pequenos grupos na igreja, ele reuniu um grupo de 70 pessoas que ele ia treinar para líderes de grupos. Ele queria começar implantando 15 grupos. Pegou 70 pessoas, reuniu as 70 pessoas num acampamento. Ficou ali 3 dias com eles, falando, apresentando o projeto, o esquema, como vai funcionar, o conceito, a teologia, a eclesiologia, mostrou tudo. E no final, ele falou assim: irmãos, vocês entenderam? O povo ficou meio calado. Ele falou: quem topa? 45 pessoas levantaram a mão dizendo que topava. O resto ficou assim. Aí ele disse que tinha um senhor de 90 anos de idade, que já tinha sido pastor. E era aposentado. Estava ali naquela igreja há muitos anos. Tinha sido pastor lá, estava lá há muitos anos. Aquele senhor ficou em pé e disse: pastor, eu estou aqui nos meus 90 anos de idade. Não entendo muita coisa do que o senhor está propondo aqui. Nunca vi algo tão belo e tão complexo para ser implantado numa igreja também. Mas eu queria dizer para o senhor, eu não entendo bem, mas eu quero dizer que eu estou junto com o senhor para aquilo que der e vier. O senhor pode contar comigo e próxima aula de treinamento, eu estarei lá com o senhor. E ele disse que começou um treinamento com aqueles líderes e na primeira aula, quem apareceu? O tiozinho dos 90 anos. Dizendo que ele dormiu o treinamento inteiro, mas ficou lá. E voltou no outro, e voltou no outro. E aquele senhor viveu mais 3 anos. Essa igreja hoje é uma igreja que tem 1.500 PGs. E ele disse assim: só Deus sabe o quanto o exemplo daquele senhorzinho de 90 anos de idade foi importante para preservar a unidade da igreja naquele dia. Muita gente só foi porque aquele senhor ficou de pé e disse: eu estou dentro. E aquele senhor entendeu uma coisa, ainda que ele discordasse do pastor naquele momento, mas ele entendeu, ao ver que várias pessoas não levantaram, ele pensou: vai dividir a igreja. Ele disse: eu vou me levantar a favor. E ele foi um ponto de convergência. Faleis a mesma coisa, tenhais o mesmo parecer, a mesma disposição mental. Ainda que achasse que estivesse errado, acreditaram no pastor. Hoje é uma bênção, uma das igrejas maiores do Brasil e mais saudáveis do Brasil. Não é só uma igreja grande, é uma igreja saudável. É uma igreja modelo para várias outras aqui no Brasil. Então, nós temos que ter unidade em concordância, unidade em propósito. Qual é o propósito? Quais são os objetivos? A unidade naquilo que faremos, naquilo que estamos fazendo. Nós temos que todos ter consciência do que estamos fazendo. Estamos aqui nesse movimento do PG. Então, intencionalmente, você tem que entender que isso é bênção, isso é bom, ter o mesmo propósito. Não é o sujeito chega no PG, você fala: se eu fosse você não vinha não, isso aqui não está com nada, né? Não, você tem que chegar aqui na igreja no domingo, perguntar assim: qual PG que você é? O sujeito falar com você nenhum, você assusta, faz cara de susto. Nenhum?
Como não? Que absurdo, não é? Ou seja, porque você tem um propósito. Qual é o nosso propósito? Quem sabe um dia 100% esteja no PG, não é? É difícil, é difícil. Mas, por quê? Porque nós sabemos que num PG nós estamos melhor cuidados, melhor conhecidos, melhor relacionados. Num PG, nós estamos melhor conjugados para trabalhar. Coisas que eu não consigo fazer sozinho, eu tenho alguém para fazer comigo. O cristianismo, essencialmente, é uma religião relacional. Esse negócio, eu posso ser cristão na minha casa sozinho, entre eu e Deus. Não, isso é outra religião, não é o cristianismo da Bíblia. Isso é uma religião que você inventou. Isso é marcianismo, paulinismo, antonismo, pedrismo. Isso é joanismo, isso é outra coisa. Isso é priscilismo, sei lá o nome do sujeito que inventou essa religião aí, mas não é cristianismo. A religião de Cristo é para você viver junto, conjugado, cuidando de alguém e alguém sendo cuidado por você. Aí você cuidando de alguém, se você sendo cuidado por alguém, cuidando de alguém. Isso é cristianismo. Essencialmente é isso. Jesus podia também ter fundado o cristianismo só com Pedro e disse: Pedro, vai para casa e vive agora o cristianismo. Mas foi isso que ele fez? Não. Jesus reuniu uma igreja. Você acha que a ideia do individualismo é melhor do que a do coletivismo de Cristo? Você está dizendo que você é melhor do que Cristo, né? Não. Então, unidade de propósito. Nós temos o propósito de cuidar uns dos outros. Eu tenho um propósito de ser cuidado. Nós temos o propósito de juntos trabalhar e ganhar mais alguém. Orar semanalmente pela conversão de alguém juntos. Você ora pela mãe do outro membro do PG. Ele ora pela conversão da sua irmã. Ele ora pela conversão do seu vizinho. Você ora pela conversão do vizinho dele. E Deus disse que se dois dentre vocês concordarem em alguma coisa, assim será com vocês. E olha, gente, eu gosto muito dessa palavra que Jesus usa para concordar em oração entre vocês. Sabe qual é a palavra grega? A palavra grega é sinfonia. Você conhece a palavra, não é? O que é uma sinfonia? Um cara pega a Rebeca pega o violino. Aí o Rodrigo vai na bateria. E aí o Sérgio pega o violão. A Rebeca dá um tom lá de Fá. O abençoado aqui, né, no violão, coloca Ré. E o Rodrigo começa a tocar um rock. Vai dar o quê? Vai dar alguma coisa que presta? Vai dar um negócio aí esquisito, né? Se você tem esse casal musical ali, chique, maridão, tocando lá, clarinete. Ela no violino. Fica bonito aqui no domingo, gente? Por que fica bonito? Porque tem a mesma métrica, tem o mesmo tom, tem uma harmonia, tem uma sinfonia. Produz um som igual. Sim, quer dizer junto. Fono, de som. Está junto, conjugado. Então, em nome de Jesus, que cada PG caminhe em sinfonia em nome de Jesus. E quando nós em sinfonia oramos, quando o irmão pede a Senhor, converte a minha mãe, o outro diz, amém, Senhor, converte mesmo. O que é isso? Deus está ouvindo uma música agradável. Deus não está ouvindo um sujeito dando uma repicada na bateria, o outro um som suave no violino, o outro na clarinete. Não. Há uma harmonia e fica bonito. É isso que Deus quer ver. Por isso, nós estamos unidos. Unidade, gente, em esforço, para fecharmos. Unidade em concordância, unidade em propósito, unidade em esforço. Nós queremos que você caminhe no seu PG, fazendo esforço na mesma direção. Fazendo força na mesma direção. Faça força na mesma direção. Deixa eu dar aqui um toque só de um ponto que é tenso. Quando a gente fala assim, vamos multiplicar. Pastor, não vamos dividir o PG não. Quem falou de dividir? Onde você ouviu a palavra dividir? A palavra é? Não é bênção para você? Se é bênção para você,
Não tem que ser bênção para mais alguém? E eles aqui formam um PG para eles lá não sei onde. Não, 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 não. Nós temos que multiplicar. Aquele DNA que vocês viveram vira 2. E é uma bênção. Porque são 2 novos PGs vivendo a mesma experiência, a mesma realidade. É a unidade no esforço. Se esforce para multiplicar o teu PG. Ajuda teu líder a multiplicar o PG, porque esse é um dos pontos mais tensos. Quando o líder chega lá e fala assim, gente, vamos trabalhar para multiplicar. O sujeito começa a faltar, começa a dar um jeitinho para diminuir o PG, para dizer assim, não divide não, é multiplicar, não é dividir, gente. Não é dividir, porque ao multiplicar nós alcançamos quem não estava sendo alcançado. Ao multiplicar, o que tem numa casa agora tem 2 casas. O que tem 2 casas agora tem 3 casas. O que tem 3 agora tem 5 casas. E é uma bênção, não é? Então, faça o mesmo esforço. Esforço para que o PG cresça. Ah, não, vamos trazer mais ninguém não. Está tão legal aqui, só nós aqui. Traz mais alguém. Aí vem aqui, gente complicada. Nossa comunhão está tão boa. Cuidado, gente. Koinonia não pode virar koinonite. Koinonite é doença, doença de comunhão. Doença de comunhão é, a gente fecha a panela, não convida ninguém, não ora por ninguém, não traz ninguém. E quando alguém vem, não recebe bem para não voltar. Aí o líder faz um esforço numa direção, o outro faz na outra direção. Não, não. Vamos fazer um esforço de convergência. Quando a gente mandar o estudo, siga o estudo do roteiro. Eu escuto muito do líder, não, eu senti de dar um estudo diferente. Não, é um esforço numa outra direção. Aquilo é bom. Pode até marcar um outro dia do PG, uma outra conversa. Ah, eu senti aqui o desejo da gente conversar sobre isso. Beleza, mas mantenha o roteiro, porque é um esforço na mesma direção, gente. Nós temos que ter unidade no esforço, unidade em cada detalhe, em cada movimento que fazemos. Cada PG tem que ter um missionário adotado. Se o teu PG não tem, adote um missionário, porque é um esforço conjugado. Quando falar, vamos fazer uma celebração dos PGs, faça o esforço na mesma direção. Traga o PG, quando o PG falar, vamos evangelizar alguém, vamos fazer um churrasco, chamar os amigos e evangelizar os amigos. Venha, faça o esforço na mesma direção. Unidade de esforço. Se nós tivermos, como o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não sou eu, é Jesus falando com vocês, falem a mesma coisa, não haja divisões, não fique nas disputas, não fique cada um puxando para um lado, falem a mesma coisa, não haja divisão, sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental, conceitos, ideias. Não fica querendo puxar para aquilo que é você. Não. Puxe para o corpo. Trabalhe para o corpo. E será uma bênção. Deus abençoará de maneira exponencial. Já abençoou e tem abençoado. Tem abençoado de maneira exponencial. Coloca para mim, Rian, na tela aí para fechar. Os PGs, vamos dar só uma passada. E enquanto a gente dá essa passada, eu já vou daqui a pouquinho convidar nossos líderes mais uma vez para virem aqui, representando aí o teu PG, e nós vamos orar pelos PGs. Pode ir passando para nós ali os slides, só para você dar um voo panorâmico. Olha ali, vai passando para nós, temos os PGs, vai passando. Isso aí nós mostramos no encerramento, mostramos na reunião de liderança. Hoje é um voo panorâmico. Vira lá, mais uma página. Isso, vira outra, vira mais. Vira mais, olha lá que bênção, vira mais PGs, olha lá gente, 42 PGs, alguns anos atrás éramos 4 PGs quando começamos, nós arrancamos com 4, hoje tem mais do que 10 vezes mais e mais 2, e já tem mais 2 para começar agora, nesse semestre, então arrancaremos com 44 PGs 2024, é uma bênção ou não? É Deus abençoando ou não? É Deus impulsionando a igreja, gente. É Deus dizendo, sigam por aí, tenham unidade nisso, porque Deus tem feito e fará
grandes coisas aqui a partir desse nosso esforço conjugado nessa direção. Olha lá, próximo slide lá. Nós estamos com 42, vamos iniciar com 44, na verdade. 5 áreas, vamos dividir os 42, 490 pessoas envolvidas, 35 lares onde os PGs reúnem, 38 locais de reunião, porque tem locais aqui que não as casas, o templo nosso do Pira, a casinha social do Pira, por exemplo, e 68 líderes aqui envolvidos nesse nosso movimento. E nós vamos multiplicar tudo isso em nome de Jesus, não vamos? E quem vai se esforçar para isso? Cada um de nós em nome de Jesus. Você está trabalhando em prol desse esforço da igreja. E nós caminharemos em unidade, conforme a palavra nos chama para caminhar. Paulo diz, eu rogo em nome do Senhor Jesus, é Jesus nos chamando para caminhar nessa direção, para nos esforçar nessa direção. Queria que cada um dos líderes desses PGs aqui mencionados, venham aqui à frente agora. Nós vamos fazer uma oração abençoando esses líderes para essa arrancada 2024. Que Deus derrame muita graça, muito unção. Venha líder, auxiliar, anfitrião, venham aqui e nós vamos orar por vocês. São ali, ó, líderes fresquinhos do PG que vai inaugurar, né? Agora, a partir dessa arrancada. E nós temos aqui um PG novo que vai começar. Aliás, eu falei 2, mas na verdade são 3, então serão 45. Nós temos um PG aqui, na direção aqui da São Miguel, que vai começar. Esqueci o nome da vila. Não é o de vocês, é outra vila. É a do Jaimir, onde o Jaimir mora. Esqueci o nome ali da vila. Temos um na Zona Norte, ali o Molina já vem aqui representar, porque é o da Zona Norte que vai começar. E temos mais um que começará também no Tatuapé. Vamos inaugurar mais aqui na região da Celso Garcia, mais um novo PG ali. São 45 PGs que vamos impulsionar agora. Os 42 que estão funcionando e os outros que irão. Então, quero te convidar nesse instante. Vamos orar por esses irmãos todos que têm aqui se envolvido com a liderança dos PGs. Queria que você ficasse de pé, erguesse sua mão para cá e intercedesse. Esse irmão é uma bênção para você, não é? Esse líder é uma bênção na tua vida e você vai orar pedindo que Deus abençoe. Vem cá, Raquel, você é anfitriã. Fica aqui, o João está lá, fica do lado dele, você também está lá. Sei que, na verdade, a anfitriã é você, o Joãozinho nem recebe lá se você não deixar, né? Então, mas vamos lá, é bênção. Essa casa acolhedora foi o nosso primeiro PG lá no Piratininga. Hoje nós estamos com 4 PGs no Piratininga, né? Já caminhando aí na direção de alcançar mais lugares. Então, vamos falar com Deus, orar ao Senhor a favor de cada um desses PGs. Que Deus derrame graça. Que Deus abençoe vocês, líderes. Dê a vocês a percepção de cada detalhe, o olhar em cada direção. Que Deus derrame sobre vocês muita graça, muita sabedoria, muita paciência, perseverança. Que Deus visite vocês de uma forma muito especial, porque vocês são os braços de pastoreio, de cuidado e crescimento dessa igreja. Então, que em nome de Jesus, o Senhor os guie nessa jornada. Pastor Adriano, vem cá, ora pelos líderes que estão aqui à frente. Aliás, o microfone está aqui, ó. Pega ali, está na minha mochila lá. Pega o microfone ali, vamos orar ao Senhor por esses líderes agora. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus bondoso, o Senhor tem nos conduzido. Obrigado, Senhor, por esta multiplicação do primeiro PG para o quarto e agora, Senhor, mais de 40 rumo ao 50º PG, Senhor. Que nesse novo ano, esta retomada seja de multiplicação, seja de crescimento, de avanço, Pai. Pedimos iluminação, graça, sensibilidade, Senhor, unção do Senhor na liderança, na condução, Senhor, na evangelização, na ministração, na oração. Assim seja, Deus. Pedimos, Senhor, que seja este o tempo, ó Pai, de intensa multiplicação da Tua obra, Senhor, dos Teus discípulos, ó Pai, em toda a Zona Leste, em toda São
Paulo, Deus. Que o Senhor traga esse crescimento, essa bênção, essa sabedoria, Pai, na vida de cada um dos teus servos, Senhor. Líderes, anfitriões, Senhor. Aqueles que estão, ó Pai, nascendo, ó Pai, aqueles mais experientes. Seja tudo para a tua glória, em unidade, em conformidade, Senhor, numa verdadeira sinfonia que glorifica o teu nome, Pai. Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém, Deus Santo, amém. Em nome de Jesus, vamos movimentar essa nossa orquestra de PG no mesmo tom, na mesma métrica, nos mesmos movimentos, no mesmo esforço, e que você ajude, em nome de Jesus, teu PG a avançar. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor a vida desses irmãos preciosos. Muito obrigado pelo empenho de vocês, pelo esforço de vocês, pela hospitalidade de vocês. Muito obrigado pela dedicação do talento, dom, tempo, e que o Senhor os impulsione nesse ano 2024. Vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor de pé. Vamos cantar mais um louvor a Deus, fechando. Enquanto cantamos esse louvor, você pode trazer a tua oferta. Se você veio aí preparado, a tua oferta, teu dízimo, traga aqui agora, consagra a Deus, e que isso seja símbolo, isso seja um gesto de você se envolver com aquilo que Deus está fazendo acontecer na vida da igreja.